Tá a gravação? Aí sim. Muito bem-vindos. Então, aula número 3 da série Bastidores do Marketing Digital. Então, nossa ideia aqui com essas aulas é justamente trazer para vocês como que a gente faz por trás da cortina, onde as pessoas não veem, para escalar negócios digitais, tá? Do zero até 200 milhões, que foi onde eu cheguei. Eu não sei fazer mais que isso, não fiz sozinho, talvez eu consiga, mas do zero até lá a gente sabe fazer. Tá? Tô aqui com meu sócio, Rodrigo Albier, tá bom? Como é que tá aí? Opa, tô bom. Seja bem-vindo aí todo mundo para nossa terceira aula aí. Isso aí, Aí, Felipão. Hoje vai tomar conta aqui. Eu falei para ele já que eu vou ficar segurando a cartolina aqui hoje. o Albier tá com uma cartolina bonita de fundo aí, pô. Vai ficar bom. Fundo verde. É, mas assim, ó, o que que a gente vai falar hoje, tá? O assunto aqui é métricas. A gente tá na terceira live falando de métricas. Nas lives anteriores, eu já vou recapitular, a gente falou também de métricas, mas foi de outros tipos de funil. Hoje, antecipando, a gente vai falar sobre negócio local e comercial. Especificamente, eu vou usar um termo aqui, sessão estratégica, que é um termo diferente, é um entendimento de funil diferente. Mas é assim, a galera que capta lead para mandar para uma equipe de vendas. É isso. Tá, vamos simplificar a parada. E negócio local, como a gente já abordou muito, lançamento e perpétuo, negócio local vai ser assim, ó. Pim. Porque o negócio local, ele tem a ver muito com perpétuo, mas muito. Lembra muito, né? Porque normalmente o negócio local, vamos entender o negócio local, clínicas de médicos, né, em geral, escritórios, consultórios, advocacia, contabilidade, para padaria, até pizzaria, o funil é muito semelhante, sacou? Então, negócio local entra nisso e sessão estratégica, tá? Só para eu ter uma noção. Vocês estão no chat aqui, mas responde no chat. Quem faz negócio local, só manda, tipo, escreve local, só para eu saber quem faz negócio local, até para eu entender a profundidade de como a gente vai entrar no assunto. E se você fizer sessão estratégica ou captação para time comercial, só escreve para mim comercial, por favor. André Aguiar, negócio local, massa. Vou usar você às vezes, tá, André? Para negócio local. Ninguém faz tráfego para comercial? Posso pular essa parte? Ninguém quer saber? Time comercial? Não? Brincadeira à parte, não vou pular não, né? Mas é só pra saber. Beleza. Seguinte, vamos voltar lá. Nosso mapa mental, tá? Então, só recapitulando, a gente falou de métricas para lançamento, tá? Como que otimiza, como que faz para escalar, enfim, todas as métricas essenciais para a gente ter performance em lançamentos. Deixa eu só deixar aqui o chat do meu ladinho, senão eu não vejo. Ó, massa, Murilo tem funil de sessão estratégica, top. Marluz também. Um parênteses sobre comercial, tá? Para quem está lançando infoproduto, perpétuo ou lançamento, e não tem time comercial, reconsidera. Considere ter. Nem que seja uma pessoa. Precisa ter os processos funcionando em um time comercial. Faz muita diferença. Muita diferença. Principalmente se você já faz lançamentos acima de 50 mil, tu precisa ter o mínimo de processo comercial, entender o mínimo de métricas e, se possível, ter um vendedor. Um vendedor hoje em dia ele vai custar um contrato PJ aí 2 a 3 mil reais. Vale muito a pena e ele pode ser pontual. Tem pessoas que topam. Ah, vou fazer lançamento. Chama o vendedor, manda ele vender. Ah, mas Felipe, eu não tenho dinheiro. Oxe, larga a mão de ser burro. Tu vai pagar com as vendas, né? Não vai sair do seu bolso. O próprio vendedor vai trazer venda, sacou? É tipo investir em tráfego. Tu põe 100, volta 3 mil, sei lá, né? Se fez bem feito. Põe 1.000, volta 3 mil. Então, assim, vendedor é investimento, não é custo. Só que tem uma galera que fala, ah, eu não contrato vendedor, não tenho dinheiro. Eu falo, oh, meu pai do céu. Vendedor não é despesa fixa, ele é custo de vendas, sacou? Então, põe o vendedor, treina o mínimo ele vai fazer vendas, ele vai trazer um dinheiro que você não tem. Então, pensa nisso. Na hora que você for, ah, não tenho dinheiro para comprar vendedor. Tem sim, tá? Então, vamos lá. Métricas de perpétuo. Eu vou só recapitular aqui, porque no perpétuo a gente vai usar um pouquinho disso para tráfego de negócio local. Tá bom? Então, aqui, ó. No perpétuo, a gente definiu muito a questão de tráfego entre orgânico e pago. Tem uma diferença muito grande entre as métricas que você analisa do orgânico e do pago.
tá? Eu analiso também o percentual de vendas que está vindo do orgânico, o percentual de vendas que está vindo do tráfego pago, e do quente e do frio, tá? Então, no perpétuo, a gente quebra a análise, e aí negócio local é muito parecido, vou até copiar aqui, ó. Porque como é que funciona a parada no negócio local? Vamos supor que você tem um. O seu é o quê, André? Só me dá o exemplo do negócio, o que que é. Vôlei, vôlei de praia, Felipe. A Mas gente é não o, quer. o Diga. negócio local, você dá aula de vôlei de praia, o que que É de é? vôlei de praia. A gente não quer formar atleta, a gente quer tirar as pessoas de casa, do seu ambiente de ansiedade, de Então, depressão, disso, e só a para gente tem aqui na praia. então só para eu vou falar, você fala se tá certo ou não, se eu entendi. Tu faz anúncio para uma galera que tá próximo de você, você tá em que região? Ex- Exatamente, estou em Pernambuco, Olinda, Pernambuco. Olinda, ui, lugar bonito. Então, tu faz tráfego pra galera de Olinda, de Olinda. anunciando aula de É, vôlei? só no orgânico, só no orgânico. Assim, anunciando não o vôlei, anunciando a liberdade de você ter, construir amizade, de Mas você ter você, medo eu da te pago, você me sociedade. faz. Entendi, mas só para simplificar, eu te pago, você me ensina o quê? Eu lhe ensino a você ter o seu ambiente durante a semana, no seu trabalho, com mais disposição, Não, construindo tá. amizade, você saindo do estresse. Rapaz, tá confuso pra cacete. Eu vou jogar vôlei Vai jogar vôlei. na Mas não praia. vai ser atleta de vôlei na praia, pisando na areia, levando sol, Tá. vitamina D. Então você vai me ensinar a jogar vôlei? Vou lhe ensinar a jogar vôlei em Então um é aula de ambiente vôlei. lúdico e divertido. Então é aula de vôlei. Aula de vôlei. Top. Precisa ter essa clareza no negócio local, tá? Mas É beleza. justamente porque eu não. É, porque a intenção não é formar atleta, sabe, Felipe? É justamente com essa, Não, com tudo essa, bem. essa Então, pandemia, com essa crise mental que se instalou, né, depois da mas assim, pandemia. só pra até aproveitar o ensejo, né? É, Hum. é um vôlei recreacional, é uma coisa Isso, lúdica. pronto. É É tipo mais assim, eu recre... quero jogar, eu gosto de vôlei, quero jogar vôlei aí, e aí eu Pronto, vou jogar mesmo se vôlei? eu nunca tenha tocado, exatamente. Mesmo se eu nunca tenha tocado na bola uma vez na vida, eu vou ali Então é para me recreacional. socializar, recreacional. Tipo a galera que joga beach tênis, ou não? Isso mas o beach Tipo, tênis ainda gera muita competição. Lá a gente entendi. não inclui esse clima de competição, muito pelo contrário, de incluir e socializar. Pronto. Massa. Legal. Então, assim, no caso, eu vou usar, como é que é o nome? É tipo, do negócio? Top Vôlei, Top Olinda, Vôlei. Top Vôlei. Top Vôlei, Vamos usar Top o Vôlei. case da Top Vôlei. Beleza. Top Vôlei. Então, tráfego orgânico. Provavelmente vai ter aqui, né? Instagram, Meta, é, Instagram, YouTube, TikTok. Você pode postar em vários lugares, né? Então, sempre Isso. vai ter o tráfego orgânico, o tráfego pago, tá? No negócio local, quando a gente está se referenciando ao orgânico, o que que eu costumo olhar de métricas? É cliques no link, geralmente view, geralmente eu tenho, e aí eu posso ter bio de Instagram, TikTok, YouTube, tá? Eu posso ter descrição de vídeos, e aí eu posso ter do YouTube, tá? Eu olho por quê? Porque cliques no link é uma métrica de negócio local que é razoavelmente interessante, porque muita gente realmente procura no orgânico, tá? No orgânico ainda, olha só que louco, a gente tem reviews no Google Meu Negócio, tá? Google Meu Negócio, essa parada aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, ó. Opa, google.com. Então, imagina que a pessoa digita lá, Dash Fácil. Aí aqui tem essa parada aqui, ó. 17 avaliações no Google. Aliás, por favor, avaliem a gente, clientes, ajudem, tá? Isso. Então, é importante olhar essa reputação aqui para o negócio local. E olha que massa, dá para você postar coisas aqui, sacou?
Então, você que Aí a tem gente negócio local, isso daqui é uma boa referência de, tipo, será que as pessoas estão vindo para o meu site? Por onde elas estão vindo para o meu site? Você precisa entender, sacou? Então, Instagram, TikTok, YouTube, básico, todo mundo tem, tá? Galera tem LinkedIn também, às vezes, acho válido ter LinkedIn muito, dependendo do nicho. Descrição de vídeos do YouTube é uma baita fonte de leads extremamente qualificados para negócio local, tá? Tenho 3 cases aqui que eu estudei. Reviews no Google Meu Negócio que levam para o site da empresa, tá? Normalmente esses reviews e eu tem lá também. Existem outros lugares, mas os principais que eu olharia, a princípio, são esses, tá? Não pensaria em outros. Normalmente a gente vai ter o site da empresa, tá? No site da empresa, o que que a gente tem? A gente tem visitantes. É uma métrica que precisa olhar. Quantos visitantes únicos, tá? Precisa ficar de olho nisso, negócio local, que é quantas pessoas estão vendo a empresa. Normalmente, no site também da empresa, você vai ter um botãozinho. Você tem uma página de vendas ou uma página da sua empresa, André? eu já tive por um tempo e hoje em dia não estou tendo, não, mas eu estou retomando, Felipe. É, Eu tive que ficar um pouquinho ausente, fiquei meio tranquilo, tranquilo. complicado. Vou usar essa daqui de referência, ó. Certo, É de um conhecido nosso, possível cliente, ou talvez já seja cliente do Dash, tá? Ele tem um buffet. Conheci ele recentemente no evento de Mastermind, tá? Então, vou só usar como exemplo essa página aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó, solicitar propostas, tá vendo? estou vendo. No caso, tem um formuláriozinho e um botãozinho, tá? Eu costumo medir cliques no link. E aí você tem o botão de fale conosco no WhatsApp. É muito comum o negócio local usar o WhatsApp. Precisa Isso, mapear quantas pessoas estão clicando no link. E claro, né, se for no site da empresa, você vai ter que misturar cadastros, tá? Então, normalmente tem cadastros que levam para uma outra métrica que é mensagens enviadas. Isso daqui é no WhatsApp, né? é, Opa, sacou? Então, essas métricas aqui é o básico do básico do básico para ter no orgânico. Tem outras, tem, mas começa por aqui. Já é muita coisa. Nossa, mas Felipe, é muita coisa para olhar. Eu falei, sim, mas precisa ver. Não tem jeito, tá? Então, a precisa. pessoa visita seu site aqui, qual que são as chances? Normalmente ela vai clicar no link ou ela vai fazer um cadastro. Aqui, por exemplo, eu tenho esse botãozinho aqui, ó. Sacou? Tem gente que tem um botãozinho diferente de fale conosco, solicitar um orçamento. Então eu vou medir a quantidade de cliques, sacou? E eu vou medir também cadastro, se tiver cadastro, às vezes não tem. Às vezes clica no link e vai direto para a mensagem, tá? Então precisa entender. Tipo aqui, ó, eu clico, imagina que isso daqui fosse um botão de fale conosco. Eu clicaria aqui, vai direto para a mensagem. Sinceramente falando, eu acho interessante quando as pessoas têm aqui, ó, nome, e-mail, telefone. Acho interessante os negócios quando tem isso, antes de clicar para conversar no WhatsApp, tá? Um pequeno 2 centavos da minha opinião sobre isso. Eu já fiz muito teste de página, onde era leva direto para o pagamento, para conversar com o vendedor, ou tem um formulário antes. E, cara, existe uma quebra muito grande entre as pessoas que clicam aqui e das pessoas que realmente mandam uma mensagem. Existe uma quebra muito grande. Muito grande do tipo, às vezes é 50% das pessoas que clicam falam com a gente. Tá? Então é muito interessante ter nome, e-mail, telefone e de preferência eu achei muito legal aqui, ó, porque tem critérios de qualificação, sacou? Tipo de evento, né? Tem muitos critérios aqui, na verdade. Então essa página, como é um produto mais premium, um ticket maior, ele está filtrando o perfil do avatar antes de ir para conversar, porque é uma proposta, é um processo de vendas e tudo mais. Tá? Quando é um produto mais manjado, mais fácil, por exemplo, imagina que a gente está falando de um serviço de contabilidade.
todo mundo meio que já entende contabilidade, a galera já sabe o que que é. Talvez não precisasse ter uma conversa, mas mesmo assim, a galera põe. Quando é um produto que é mais fácil de entender, de comprar, cabeleireiro, cara, pô, pensa, o cabeleireiro vai querer saber do cara que corta o cabelo? Não, se tu quer cortar o cabelo, quer, vem. Não tem filtro, sacou? Ou a não ser que seja barbeiro, que só corta de homem, etc e tal, mas aí é meio que não precisa filtrar muito. Então, orgânico, cara, eu olharia para isso, tá? Dentro da página, e aí fez tráfego. Ah, perdão, tráfego pago, esqueci. Pô, falei do orgânico. Tráfego pago. Aliás, aqui, ó, no orgânico, esse site da empresa aqui tá em páginas, não tá aqui não. Vou deixar em páginas. Tá? Clique no link, beleza. Tráfego pago, métricas obrigatórias, investimento, quantos cliques únicos foram começados no link, tá? E aí custo por clique e negócio local que faz anúncio para mensagem, tá? Tem que olhar mensagens iniciadas. Tem que olhar, essa métrica aqui existe, é possível de pegar ela super tranquilo, tá? Então, investir dinheiro, investir. Quantas mensagens eu iniciei? Quantas conversas eu iniciei? Pode ser mensagens, muita gente chama de conversas iniciadas, tá? Tanto faz. Mas é super importante porque no marketing, nos anúncios do Meta, você manda direto para o WhatsApp, não vai ter visita em página, não vai ter nada em página, mas você consegue pegar quantas mensagens foram, quantas conversas foram iniciadas, tá? E aí todo negócio local precisa ter isso. Percentual de vendas do orgânico, percentual de vendas do pago, percentual de vendas do frio e do quente. Ela precisa saber se as vendas estão vindo do orgânico ou do pago, do frio ou do quente, no caso do tráfego pago. Tá bom? Então, tráfego pago aqui, ó, aqui, ó, só no tráfego. Opa, tráfego pago? Isso, tá? Porque não se fala em venda de quente e frio do orgânico, não tem como você rastrear. Agora no tráfego tem. Beleza? Então, negócio local, coisas que a gente olha nas páginas de negócio local. Mantém o que a gente conversou na aula passada, velocidade essencial. Quantas vendas fez? Pelo tráfego pago. Eu não vou medir métricas de página no orgânico, eu sempre meço no pago, tá? No pago, porque o orgânico tem muita força de conversão, não faz sentido eu ficar medindo a métrica lá. Então, eu não sei quanto é a conversão da minha página no pago, porque não roda anúncio. Pô, deveria rodar. Coloca lá, tipo, 100, 200, 300 reais por mês, cara. Não vai matar, vai te ajudar muito. Aprende a fazer isso. Conversão em vendas, então, mesma coisa. Eu vejo quantos cliques no link único no anúncio em vendas. Por quê? Porque é uma métrica confiável. Poderia ser aqui, até conversas iniciadas por. Opa, ao contrário. Vendas. Por quê? Se eu faço um anúncio que o objetivo é iniciar conversas no WhatsApp, eu posso medir de quantas conversas eu iniciei, quantas vendas eu consegui fazer. Falei com 100 pessoas, ou mandei mensagem, 100 pessoas iniciaram uma conversa comigo e eu vendi para 5%. Super válido, tá? Métricas secundárias, tá? Normalmente, negócio local não tem página de checkout. Não tem, ele não manda direto no checkout para comprar. Normalmente ele vai mandar para uma conversa de WhatsApp. Então aqui, ó, conversão da página em conversas iniciadas. Porque normalmente o negócio local ele vai te mandar por um WhatsApp. Vai ter uma página com um botão lá, fale conosco, no WhatsApp. Vou colocar aqui, ó, no WhatsApp. Outra coisa, conversão das conversas em vendas. Percebe como é bem análogo ao perpétuo? É muito parecido, a lógica ela vem do perpétuo, né? Do infoproduto que a gente tem. Né? E aqui não é abandono de carrinho, mas seria abandono de conversas. E recuperação de carrinho, recuperação de conversas. Mas, Felipe, é muita métrica para olhar. Eu falei, ué, é fácil, né? Os números estão fáceis. Conversei conversa com 100 pessoas. Quantas vendas eu fiz? 5. Então, 5%, tá? Das pessoas que começaram a conversar comigo, quantas pararam de falar comigo? É bem fácil também. E você pode usar uma tag.
no seu WhatsApp, business, coloca uma tag lá. Sumiu. Escreve uma tag, não responde mais. Hoje, no meu CRM, eu tenho uma tag, que na verdade é uma coluna no meu Kanban, que muitos de vocês estão lá, né? Chamada Última Tentativa. O que é a última tentativa? É o cara que tá lá conversando com o com o meu comercial, mas às vezes não tá respondendo mais. Então ela coloca que, cara, última tentativa, vou fazer o último follow dele. Se ele some, eu venho aqui. Oh, meu Deus. Cliquei no lugar errado, peraí. Se ele some da minha conversa, eu tenho que vir aqui e dar ele aqui, ó, aberto. Eu vou dar como perdido o motivo da perda. Não respondeu, sacou? Então precisa ter esse controle. Porque se as pessoas estão conversando com você, aproveite isso. Não deixa a galera fugir do funil, tá? E aqui, ó, visitantes únicos a gente vai ter também. Então vamos colocar aqui, ó, visitantes únicos. Essa métrica aqui eu costumo olhar mesmo sabendo que o pixel, pixel pode ser bloqueado por iOS ou ad blockers. Então existem softwares que bloqueiam o evento do pixel do Meta, né? Aliás, o pixel do Meta, né? Mesmo sabendo disso, eu costumo olhar visitantes únicos. Cliques no link também, tá? Cadastros também, mensagens enviadas também. Então aqui só para a gente falar, primárias, venda, cadastros, mensagens enviadas. Secundárias, velocidade, visitante único, clique no link. Aqui, conversão em vendas primária. Então aqui, ó, na minha página, cadastros ou mensagens enviadas, são essas quatro. Secundárias, eu olharia essas, tá? Sendo que a primeira secundária é velocidade. Mas eu poderia até fazer assim, ó. Para mim isso daqui é bem importante. Fez sentido para vocês? Se puder mandar no chat aqui, dúvidas? Compra. Aqui, ó, não vai ter tudo isso, normalmente no negócio local, mas a gente tem sempre vendas, LTV. Eu olho muito o negócio local, LTV, como é que tá, frequência de compra. Às vezes é recorrente, ou então o negócio local você vende para uma pessoa, ela volta várias vezes para comprar de você, ou deveria. Tá? Então, frequência de compra. Pô, a frequência de compra daquele cara diminuiu. Deixa eu fazer um follow-up nele. O que aconteceu? Por que que você sumiu? É muito comum isso. Tá? Muito comum, muito comum. E a LTV, que assim, se eu tenho frequência de compra, se eu tenho uma pessoa voltando para comprar várias vezes, pode ser que ela compre mais produtos de mim. E aí eu vou marcar aqui quanto que tá indo. Outra coisa aqui, ó, é o ticket médio. Franciele Minotto, se o Dash monitora todas essas métricas, o Dash atualmente só não monitora isso daqui, ó. Mensagens enviadas e conversas iniciadas. Ainda. Daqui a um mês talvez eu fale alguma coisa diferente. O resto, sim. Posso ir para a sessão estratégica? Ou funil comercial? Ou tem dúvidas sobre métricas de negócio local? Não, tudo bem. Bem, vou para Por mim tá tudo bem. comercial, hein? Só se alguém mandar alguma coisa no. Aí, foi. Beleza. Então vamos lá. Sessão estratégica, tá? A sessão estratégica, ela vai se assemelhar muito a lançamentos, tá bom? Porque normalmente uma sessão estratégica a gente faz anúncios, o anúncio vai para uma página de captura e depois ela vai para o comercial. Então, se a gente for olhar o funil, vou até duplicar aqui, ó.
Cadê meu desenho de funil? Aqui meu funil, né? Imagina que é isso. A página, vou duplicar aqui. Dupliquei. Então, aqui, sai do anúncio ou do orgânico, vai para uma página onde a gente pega os dados da pessoa e depois vai para uma página que pode ser um comercial, um WhatsApp, uma coisa de qualificação ou não. Mas é muito parecido esse funil, saca? Com o funil de captação comercial. Muito. Se você olhar aqui, um funil de captação para sessão estratégica comercial, imagina a página de inscrição. Ele vai ter que cadastrar os nomes. Assim que ele cadastrar, normalmente a gente envia um WhatsApp para a pessoa. Normalmente. Nesse WhatsApp, normalmente, a gente avisa que foi agendada uma sessão com um consultor, que foi confirmado que cadastrou e que em breve a nossa equipe vai entrar em contato. E normalmente existe um processo que aqui, ó, num funil comercial, isso daqui vai se chamar de SDR, tá? Um funil comercial, esse processo aqui do ladinho aqui, ó, normalmente se chama de SDR. SDR é uma sigla, ó. What SDR means, né? É uma sigla em inglês, ó, muito bom, hein? Sales, tá? Ó, sigla bonita em inglês. Sales Develop Representative. Então, é um cara especializado em prospectar, trazer e qualificar leads, ao invés de fechar vendas, sacou? Então, o objetivo dele não é fechar a venda, ele não é um closer ou um vendedor. Ele é um cara focado em qualificar o leads, às vezes prospectar e trazer, vamos dizer assim, resumir, né? Então, aqui, esse processo de SDR está relacionado à qualificação de leads. Então, um exemplo bem clássico, a gente roda esse processo dentro do Dash, né? Então, no Dash Fácil, vou dar o meu exemplo aqui para vocês verem uma página real. Quando você vai aqui, ó, você pode agendar uma demonstração com a gente. Clicou em agendar a demonstração, você vai vir aqui, ó, agendar a demonstração para conhecer a ferramenta, para entender como é que funciona. Eu vou te pedir a data que você quer. Então, hoje é quarta-feira, dia 8. Vou marcar para as 3 horas. Aqui, ó. Agendar. Nome: Felipe. Felipe.swipe@gmail. Opa, errei o campo. Beleza. Agendei, né? Aí eu vou cair aqui, por exemplo, numa terceira página. Então, página de vendas, página de agendamento, no meu caso, agendamento. E aí, numa terceira página, que é a página de qualificação. Então, eu, no meu processo atual, a parte de SDR está sendo feita automaticamente. Porque aqui a pessoa já me conta se ela é lançadora, agência expert, né? Ela vai preenchendo aqui para mim e eu já vou filtrando automaticamente o perfil da pessoa. Então, esse SDR está vindo aqui, ó. Ah, mas Felipe, o meu não tem isso. Um escritório de, por exemplo, um consultório para marcar consulta com o médico, geralmente não vai ter uma página dessa. Poderia ter, tá? Mas normalmente vai para uma secretária, alguma coisa que entre em contato. Fez sentido para vocês essa parte aqui? Fez? Se vocês vendem um high ticket, é muito parecido com o funil que eu mostrei aqui, o meu. Muito mesmo. Eu colocaria essa qualificação aqui praticamente sem mudar quase nada. Né? Porque antes de alguma pessoa da minha equipe cismar de conversar com o vendedor, com o cliente, pô, eu quero saber se o cliente é qualificado ou eu vou estar desperdiçando o tempo da minha equipe com ele, sacou? E aqui, normalmente, essa qualificação aqui, ela vai cair dentro de um CRM tipo esse, né? Se ele for qualificado. Então, aqui nesse caso, quando eu agendo a demonstração, olha só, eu caí aqui, ó, Felipe. Acabei de entrar, ó, março, dia 13. Aliás, eu fui criado em março, né? Dia 13, esse contato, mas esse daqui é de hoje. Né? Eu acabei de entrar aqui, ó. E já chegou a mensagem no meu WhatsApp. Tudo bom, Felipe? Passando para agendar sua demonstração, tal, quarta, enfim, o horário certinho, tá? Esse daqui é um processo de um comercial. E aqui, ó, chegou a API oficial, me mandou para pesquisa. O próximo passo aqui não vai ser conteúdo de pré-aquecimento, né?
vai ser uma conversa com o meu. Aqui, ó. Pô, foi lá em cima na direita. Podia ter preparado isso. Pera aí. 75. Aí. Vamos lá. Vai que você consegue. Vai ser uma conversa com o meu vendedor. Aí. Então, reunião com o vendedor. Sacou? Esse é o meu processo. Existem outros tipos de processo, mas esse daqui é um bem clássico, né? E aqui depois vai ser uma venda ou não. Basicamente isso. Então, percebe que existe uma similaridade muito grande com o lançamento. Muito mesmo. Muito. Os dois funis são muito parecidos. E a técnica de otimização também é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar a parada do lançamento aqui e vou simplificar ela. Porque quais são as etapas que eu tenho? Eu tenho captação, sacou? Eu tenho a captação para o meu time comercial. Eu posso ter uma fase também de qualificação. Posso ter uma fase de aquecimento. Isso existe em processo comercial. Normalmente eu vou ter a reunião, onde é o fechamento, e é muito comum eu ter o follow-up. São fases, tá? Então, pós-venda, posso ter também. Vamos deixar aqui, ó. Deixa anotado aqui, ó. Então, qual que é o rolê? Vamos pensar na captação, tá? Vamos olhando um por um, sempre comparando com lançamento. Vou no completaço, tá? Então, minha captação, de novo, eu posso ter captação de tráfego pago e orgânico, Orgânico. igualzinho ao lançamento. Orgânico, quantos leads estão entrando? Quantidade de leads do Instagram versus quantidade de leads que está chegando? É viável eu medir isso? Até é. Até é. Posso fazer uma correlação, mas Felipe não usa, então eu não vou colocar. Sacou? Taxa de engajamento dos stories, essa métrica aqui, eu não costumo medir isso daqui também não. Vou tirar, tá? Essa informação permanece. Os leads que chegam para um comercial do orgânico, eles convertem muito mais do que o tráfego pago, mas muito mais. Muito mais, tá? Eu também olho o tamanho da audiência, sacou? Então, no orgânico, eu vejo quantos leads orgânicos foram gerados, qual que é o tamanho da audiência, e essa informação permanece. No tráfego, isso, tá? Então, estou olhando captação do tráfego. Fechou? Aí, no tráfego pago. Então, imagina que eu estou fazendo anúncio para captar lead para o meu comercial. Eu vou continuar olhando CPC. E as mesmas métricas que eu olho para o lançamento. Sacou? Então, a mesma lógica eu vou procurar. Eu quero achar um mundo perfeito, CPC de 50 centavos. Mundo real, CPC 3, 4, é a realidade de muitas dos negócios, tá? Mas dependendo do negócio local, você consegue 2, R$ 1, ou às vezes 8. Negócio que tem um ticket maior é mais difícil de encontrar gente, então normalmente o CPC também é maior. Mas não é muito regra não, tá? Tem negócios grandes, tipo imobiliária, que vende mansão. Então tem imobiliária que vende casas ali de 5 milhões, 10 milhões, 23 milhões, 50 milhões. Tem um colega meu que trabalha numa dessas imobiliárias fazendo tráfego, tá? E ele fala, falei, quanto que é o seu CPC? Ele, cara, o CPC bom de campanha que a gente vê assim é uns 52. Curiosidade. Eles chegam a gastar R$ 5.000 em anúncio para vender uma casa. Eu achei um rosto do caceta. Achei bom pra cacete. Pô, uma casa de 5 milhões, tu gastar 5 mil? Nossa, não é muito não, sacou? Eu falei, nossa, que interessante. Ele falou, a gente já chegou a gastar 50 mil de tráfego para vender uma casa de 5 milhões, 6 milhões, um apartamento. Achei bem interessante. Eu não conhecia esse mundo não. Olha, ó, Marluce, tu gastou 40 mil para vender uma usina de 2,5 milhões? Ah, que da hora. Nunca conheci alguém que vendeu uma usina.
Muito bom. Ó, Ninja. Qual que era o CPC, você sabe, Marlúcio? Fiquei curioso. Mas é massa, né? Bem legal. Aí, ó, beleza. Fizemos o tráfego. Normalmente tem uma questão de páginas, permanece a mesma coisa. Página, ó lá, o lead era R$ 17. Usina solar de investimento. Puta, usina solar tá. Eu tenho ouvido falar muito disso. Tá? Google Ads. Tá? Então, assim, taxa de conversão de página. É a mesma parada que eu sempre faço em lançamento. Eu vejo aqui muito parecido. Tá? Então, 50% é, assim, nossa, utópico, é muito bom. 30% é o mínimo que eu quero. Como que a gente calcula? Leads do tráfego dividido por cliques únicos. Mesmo padrão. Tá bom? E aí aqui, ó, como a gente está falando de tráfego aqui, no tráfego pago, obviamente a gente vai olhar o custo por lead, tá? Isso é fato. Só que tem uma métrica nova no tráfego, que é o CPL qualificado. Porque quando a gente fala de sessão estratégica, que tem um processo aqui de SDR, a gente já começa a ter lead qualificado. E no processo do comercial, se o lead não é qualificado, ele não avança. Diferente do lançamento. Lançamento, se o lead não é qualificado, você, mete bala. A gente não quer o lead não desqualificado, mas ele tá lá, você vai falar para ele não assistir o vídeo? Compra lá. Entendeu? Então, pô, Felipe, por que que não olha custo por lead qualificado no lançamento? Ah, para não ficar louco. Tem muita coisa já, sacou? Mas num comercial, puto, o custo por lead qualificado é essencial. E falando de tráfego pago, uma outra métrica que a gente olha muito que é custo por reunião agendado, custo por reunião realizada. Eu olho muito isso, mas muito. Você senta para conversar com outro dono de cara que faz, ou é dono, ou é fundador, sócio, né? Ou é o cara do tráfego. Uma boa comparação é quanto que está custando a sua reunião? Mas a reunião é agendada. Não é aquela reunião. Porque às vezes o lead marca a reunião lá de qualquer jeito. Não, é reunião agendada ou reunião realizada. Tu tem que ter umas dessas duas, né? Porque às vezes o lead marca a reunião, não aparece, tá no show, aí lasca, entendeu? Uma boa métrica para usar aqui é custo por reunião realizada. Tu investiu 100 mil, 10 mil no tráfego e fez 100 reuniões. Realizou 100 reuniões. Se você realizou a reunião, qual que é a parada? Eu vou até tirar essa daqui para a gente não confundir. Vamos olhar essa daqui primeiro. Se você realizou a reunião, você parte do pressuposto que o lead é qualificado, tá? Então, parte-se do pressuposto que não se realiza, que só se realiza, vamos fazer assim, né? Que só É, se faz reunião. Falei, não? Achei que ia falar alguma coisa. Beleza? Então, assim, custo por reunião realizada é uma métrica bem importante. Parâmetros. Parâmetros, tá? É, isso daqui muitas vezes está entre 20, peraí, a R$ 200. Depende muito do ticket, tá? E é uma métrica bem importante, bem importante. Vou abrir um Sheets aqui só para você sacar uma parada. Por que que é uma métrica importante? Digamos que você faz ali é, um vendedor, certo? Um vendedor, ele pode fazer calls, reuniões por dia. Vamos dizer que ele faça seis. 6 reuniões por dia o vendedor faz. Reuniões com lead qualificado, bonitinho, armazenadinho, legal. O custo por reunião, você sabe, imagina que seu custo é 20. E aqui vem uma parada de como que você otimiza tráfego, tá? Imagina que seu custo por reunião é R$ 20. Tá? Se ele faz 6 reuniões por dia, ele está gastando R$ 120 por dia. 6 vezes 20. Tá?
Imagina que o seu vendedor, de cada 3 reuniões, ele converte uma. Taxa de conversão. Isso é importantíssimo, taxa de conversão do vendedor. Tá? Inclusive, já vou colocar aqui, ó, para não perder. Orçamento pago, tchau. Qualificação, reunião. Taxa de conversão em vendas. Tá? Imagina que a taxa de conversão dele é 1 para 3. Então, ele faz uma venda a cada 3 reuniões. 33,33%, uma dízima, né? Então, ele faz isso. Pô, se ele faz 6 reuniões por dia, deixa eu mudar aqui, ó. Então, você está mandando para ele reunião. Vendedor 1, 6 reuniões por dia, 33% de conversão. Vendas por dia é 6 vezes. Opa, ao contrário, filho. Ele quis me ajudar, mas me atrapalhou. 6 vezes 33. Duas vendas por dia. Aí você fala, pô, quanto que é o ticket médio? Então, custo. Aqui é o CAC, né? Custo por aquisição. Custo por aquisição. Que é quanto custou para eu fazer essas vendas. Tá? Então, se eu fiz 6 reuniões por dia, vou colocar aqui, ó. O custo das reuniões é 6 reuniões vezes 20. Me custou R$ 120. E o custo por aquisição dessas vendas? Quanto custou para fazer essas vendas? Eu investi R$ 120 e fiz duas vendas, então 60. Aí a gente pode começar a comparar banana com maçã. Eu posso chegar pro Wesley e falar assim: tu tá fazendo funil comercial? Tô. Quanto custa a sua reunião? Aí você vai falar, pô, sei lá, custa 120. Eu falei, 120? 120. Agora aqui é 120. Quanto é que o seu vendedor converte? Aí você vai falar, pô, meu vendedor converte 25. Então a gente já sabe mais ou menos quanto está custando para fazer uma venda. Qual que é o próximo passo? Aí você falar, quanto que é o ticket do seu produto? Aí você vai falar para mim, sei lá, 2.997. 2.997? É. Fala, porra, então o ROAS, aqui ó, tá isso, dividido por isso, tá 6,24. E aqui a gente começa a ter comparativo dentro do cenário que a gente costuma conhecer. Investi tanto, faturei tanto, retornou tanto de ROAS. Fez sentido? Fez? Beleza. Fez. Beleza. Então, assim, é bem importante essa parada, entender esse funil. Só que olha só, até o meu lead chegar na minha venda, tem um rolê, né? Então, qual que é o rolê? Sai do anúncio, vai para uma página de inscrição, se cadastra, passa por um SDR e depois vai para a reunião. Tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho, tá? Então, o que que pode acontecer aqui no meio do caminho? Na pesquisa, a gente tem taxas de resposta. Então, na frente dele vai ter a pesquisa. Obviamente que a gente vai ter taxa de resposta, permanecem as mesmas coisas, só que aqui é assim, precisa ser 100% quase. É mais exigente o processo do que um lançamento. Então, lidando com menor quantidade, então eu quero mais qualidade. MQL, normalmente, é o mínimo de 50%. Sacou? É um processo normal. Então, normalmente, se você está fazendo um tráfego para um comercial e está captando menos de 50% de lead qualificado, probleminha. Probleminha. Tem que acertar alguma coisa no tráfego. Tá? A qualificação é mais exigente aqui. Tá bom? Lead score, muito raro eu trabalhar com lead score para captação para comercial, tá? Muito raro, vou até tirar. Temperatura, também. Não uso muito, não. A parada do comercial é MQL. E é fácil, tem que ser fácil de medir isso, né? Como que você descobre o seu MQL? Rodando um funil. Roda esse funil e tem uma parada. Você pode ter MQL, você pode ter o SQL, que é o lead qualificado pelo SDR, ou vendedor, por vendas, né?
O S é Sales Qualified Leads. O que que significa? O marketing faz tráfego e aí passa por um formulário. Aquilo sai MQL. Só que depois o lead chega no seu vendedor e o vendedor fala assim: pô, cara, aquele cara não era qualificado. Por quê? Por causa disso, disso, disso. É uma análise humana. Ela é muito mais. Ela consegue pegar muito mais traços, muito mais sensibilidade do que o formulário, sacou? E aí você tem que aprender com o seu vendedor. Por que que ele está desqualificando? Quais são os critérios? Me conta. Por que que ele é desqualificado? Ou por que que ele é qualificado? Você vai começar a entender os padrões e vai trazer para a MQL, trazer para a pesquisa. Então, se o meu vendedor descobre, por exemplo, que o tempo que ele está no marketing digital influencia, eu tenho que colocar o tempo no MQL. Fez sentido isso? É meio esquisito. É diferente, né? Muita gente nunca nem ouviu falar em SQL. Quem informa isso é o meu vendedor e é binário. Sim ou não? Qualificado, desqualificado, tá? Outras métricas que a gente tem aqui, entrada em grupo WhatsApp tem? Eu não costumo usar, porque às vezes não tem nem grupo de WhatsApp. Quantidade de indicações? Não uso. Tá? Talvez o Flávio Augusto use, eu não. Comparecimento CPL zero? Muitas vezes eu tenho vídeo de aquecimento, tá? Vídeo de aquecimento. Então, nesse processo aqui, ó, uma técnica boa para quem tá tendo no-show é você, ou tá difícil de vender, o lead agendou a reunião com você, o SDR entrou em contato, ele é qualificado, ou na sequência da página de obrigado, já passa um vídeo para ele. Dá os parabéns, fala, oh, que legal, você agendou, tal, agora deixa eu te contar como é que funciona a parada por aqui. Fala um pouco de você, dos seus resultados, de como é, quebra a objeção e manda ele para o próximo passo. Nesse meio tempo, o seu SDR já está entrando em contato com ele para qualificar. Ou se você não tem SDR ainda, que é o meu caso, o vendedor faz isso. Beleza. Qualificação, captação, pesquisa. Qualificação, então, não vai ter eventos, não tem grupo, não tem isso. Tá? A gente já falou aqui a métrica da pesquisa, né, de qualificação. Aquecimento, eu acabei colocando em outras, mas é isso. Comparecimento. Aí na reunião, para ele chegar até a reunião, ele tem duas opções. Normalmente, quando a gente marca uma reunião, a pessoa ou dá um no-show, também conhecido como cano, bolo, sumiu, né? Pode ser que aconteça. E aí, métricas de no-show, no-show é tipo o contrário do comparecimento, né? No digital a gente fala, quanto que é o comparecimento? Aqui a gente pode falar um no-show. Ou tem gente que gosta de falar de show up, porque é mais chique, né? Falar do positivo, show up, que é nada mais é do que falar comparecimento. Um é o contrário do outro. Então, se o meu no-show é 25%, o meu show up tem que ser 75%, sacou? Mas a galera fala esses dois nomes, no-show e show up. Eu já coloquei aqui métricas boas, tá? 25% de no-show, normal, acontece, muitos casos. Isso daqui, se você tem mais leads qualificados, tende a diminuir o no-show. Se você tem menos leads qualificados, tende a aumentar o no-show. Mas você só conta o no-show se o lead passou pelo SDR. Tá aqui, né? Ele precisa passar desse filtro. Se ele não passou nesse filtro, se ele não é qualificado, ele não vai para uma reunião com o vendedor. Não conta o no-show. Só conta o no-show se o SDR passou, é qualificado? É. Bora para reunião, bora. Agendei a reunião, confirmei a reunião. Cheguei no dia da reunião, 3 horas da tarde, dia 8, o cara não veio. Aí eu no show. Fez sentido essa parada? Tem uma diferente. Top. Taxa de conversão em vendas. Isso daqui, para mim, em termos a gente olha muito, né? Qual que é a taxa de conversão desse lançamento? No meu caso, estrategista,
lançamento. Qual que é a taxa de conversão dessa página? A gente olha muito para isso. A taxa de conversão em vendas de um vendedor ou da sua equipe comercial também é uma das coisas mais importantes que você tem. O jeito de aumentar isso é que é difícil, né? Precisa treinar o cara ou a mulher. Não tem jeito. Muitas coisas influenciam aqui. É difícil, tá? Uma página, assim, do mesmo jeito que é difícil acertar uma página de vendas com alta conversão ou um lançamento com alta conversão. É bem difícil, né? Normal. Mas essa métrica aqui, ela é muito importante, que é justamente isso daqui, ó, né? Reuniões por dia, aqui, ó, taxa de conversão. Isso daqui é, só para esclarecer, né? Reunião realizada em venda, tá? Essa taxa aqui, sacou? E aí, como é que a gente faz até para normalmente mensurar a parada, né? Você faz, contabiliza num software quantidade de reuniões que foram feitas ou no Calendly e veja se as pessoas que foram para a reunião compraram. Tá? Deveria ser simples isso, não deveria ser nada demais. Então, aqui, por exemplo, no meu pipeline, eu tenho as reuniões feitas. No caso, é demonstrações. Eu fiquei com preguiça de escrever demonstrações, escrevi demo. Não é nada de demônio, é demonstrações. Então, aqui tem as demonstrações feitas, sacou? Depois você tem que colocar uma timezinha, alguma coisa do tipo, que essa venda, que essa reunião foi fechada. No meu caso aqui, a gente muda o status, aberto para ganho, sacou? Simples assim. E a gente tem aqui a parada. Uma outra métrica que aqui é quantidade, tá? Quantidade de pessoas em follow-up. Tá? Eu sempre olho para isso. Um parênteses. Deixa eu só limpar aqui. Vou colocar métricas aleatórias aqui. Deixa eu só tô limpando minha planilha antes de mostrar para vocês. Tá? Então, aqui, ó. Imagina que eu tenho um comercial funcionando. Todo dia eu faço call, faço daily com eles. Todos os dias eu anoto as métricas. Quais métricas? Qual que é o total de oportunidades que você tem? Quantas abordagens você fez? Quantos responderam as mensagens que você mandou? Você agendou alguma call hoje? Agendei para quando? Para amanhã, beleza, mas você agendou hoje? É, conta hoje. Quantas demonstrações você fez na data de hoje? Quantos no-show você tomou? Quantas vendas você fechou? Tinha lead desqualificado? E no meu caso específico, que é um SaaS, eu quero que o vendedor faça o começo do onboarding, então eu marco onboarding também. Tá? Então, para quem tem equipe comercial, tem as métricas que você olha como gestor do tráfego, do marketing, gerador de demanda, que a gente está falando dessas métricas aqui, tá? Que é tudo isso que a gente falou. Agora, do seu vendedor específico, você precisa saber isso. Uma planilhazinha, cara, bem simples. E aí, no final dessa planilha, quer ver, ó, deixa eu só ocultar aqui, que senão vai ficar difícil de ver. Você vai ter aqui, ó, vamos usar esse caso aqui, ó, esse aqui é 50%. Então, esse vendedor aqui, de baixo, que é o vendedor 2, vamos colocar assim, esse daqui é o 1, esse daqui é o 2. De quem ela aborda, 6% responde. Então, aqui ele abordou 119, 67 está errado isso. 67 respondeu, 19 abordou. 56%. Agora sim. Das reuniões que fez para apresentar, metade fechou. E eu pego essa métrica com ela. Tá? No show, tomamos 45%, que é sinal que o nosso processo não está bom ainda de agendar reunião. A gente precisa aprimorar. Tá? E aqui 3% das vendas foram fechadas. Então 3% é assim, de 119 pessoas que foram abordadas, quantas vendas fechou? 4. Tá? Ela está no começo do processo.
né? Primeiras 2 semanas, tá? Então, essas métricas aqui são importantíssimas de analisar. Eu diria que essas daqui, essas métricas, vêm do time comercial, tá? Então, essa daqui, ó, eu olho isso. Time comercial, eu olho isso. No mais, eu vou olhar vendas. Eu vou olhar faturamento, vendas, ROAS, eu vou olhar tudo isso, tá? Principalmente CAC, que é custo por aquisição de cliente. Mas eu olho principalmente essas métricas do comercial todo santo dia. Aqui não tem carrinho, né? Fez sentido para vocês? Tem dúvidas? Zero dúvidas? Zero, zero, zero. Então, beleza. Galera, com isso, a gente conclui. Passamos pelos três. Passamos por negócio local, por perpétuo, quatro, né? Por perpétuo e por lançamento. Isso daqui, com esse conjuntinho das 4 aulas que a gente deu aqui, deixa eu só dar um refresh que tem que se expandir aqui. A gente cobre praticamente tudo que a gente precisa de métricas, tudo que a gente precisa entender de marketing digital. Geralmente, como se estabelece as metas do vendedor? Porque tem o fixo mais comissão. Marluce, é assim, ó. Vou no Gogó, tá? Métrica de vendedor, a gente estabelece, eu costumo estabelecer assim. Primeiro, vamos pensar, não tem processo comercial, meu primeiro mês. Primeiro mês? Tá bom. Não tem métrica. Sabe? Meu objetivo é simplesmente colocar o processo para rodar. Nunca tive processo antes, vamos colocar o processo para rodar e descobrir. Segundo mês, dependendo do volume, eu já colocaria assim, quantidade de vendas por dia. Uma venda por dia. Sacou? Agora, o processo está mais maduro. Mais maduro. Eu colocaria exatamente essas métricas aqui, ó. Aqui, ó. Eu colocaria o seguinte, ó. Processo maduro, métricas do comercial. Eu colocaria no lugar comparecimento. No show, vai. No show é mais fácil. Leads, MQL, CPL. Então, eu já colocaria aqui, ó, uma meta de leads. Vamos supor que seja 1.000 leads, tá? Eu já colocaria uma meta de custo por lead baseada no histórico de lançamento, sacou? Então, eu colocaria lá, sei lá, vamos pensar em R$ 10. Para começar o jogo, eu colocaria 50% de MQL, no show admissível 25%, tá? Taxa de conversão, no mínimo 25%. E vendas, nesse caso aqui, se eu tenho 1.000 leads, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer só para facilitar minha vida aqui, reuniões, né? Então, eu tenho 1.000 leads, só que metade disso é MQL, né? Então, começa que eu já tenho 500 leads qualificados. Desses leads qualificados, somente um pedacinho deles, que é 75%, né? Vai comparecer à reunião, certo? Então, eu tenho 375 reuniões. Captei 1.000 leads para 375. Se eu fiz 375 reuniões, eu vou ter aqui, ó, 25% vezes isso, vou ter 93 vendas. Tá, eu vou arredondar para baixo. Arredondar.
É bom que não tem. Tá em inglês esse negócio. Deixa eu só colocar aqui, ó. Simulação, equipe comercial, métricas. É, bastidores do digital, hashtag 003. Chego lá, Marlúcio. Vendas. Beleza. Ticket médio. Vamos supor que a gente faz um ticket médio de R$ 7.000. Vai dar um número bem alto, né? Assim que é bom. Vendas, faturamento. 7.000 vezes aqui, ó. 625.000. Quem me dera se CPL fosse R$ 10, né? Não é verdade isso. Vamos colocar 25, né? Aí aqui, ó. CAC. Aqui vai ser R$ 1.000 vezes 25 mil. Vou colocar investimento, né? CAC é 25.000 dividido por 94, 267. O ROAS aqui vai ser faturamento dividido por investimento, 26. Tá ok. Tá dentro de uma realidade possível. Aí, vamos, por exemplo, falar assim, como que se estabelece metas do vendedor? Primeiro, eu preciso ter isso. Para eu estabelecer meta de vendedor, eu olho para isso, tá? Aí, para você ter um bom vendedor, eu diria que o mínimo que você tem que pagar hoje em dia é um fixo de 2.000. Muito difícil ter um vendedor bom abaixo disso. Muito difícil. Muito difícil, tá? Bom vendedor, isso. Beleza. Aí, a comissão dele, eu recomendaria alguma coisa 5 a 15%. Tá? Não dá para trabalhar abaixo disso, acima disso, fica muito absurdo, fica inviável para a equipe, para a empresa. Tá? E aí, assim, primeiro mês do vendedor, não tem meta. Não dá para você exigir meta do vendedor. O vendedor ele precisa, uma coisa que a gente chama de rampar, né? Ele precisa pegar o aprendizado do seu negócio e rampar. Então, primeiro mês, não exige a meta da equipe de venda, do vendedor novo. A equipe pode ter, vendedor novo não. Tá? Então, eu não exijo. Beleza, a partir do segundo mês tem. Tá? E aí, a meta de vendas, eu costumo puxar para entrar de acordo com uma meta, uma média da equipe, tá bom? E eu costumo trabalhar, às vezes, em dois níveis de meta. Então, tem a meta, vamos dizer assim, que seja super meta, ou pode ter uma meta sonho. Eu adoro esses nomes simples e super óbvios, tá? Então, vamos dizer que a meta do vendedor seja 30. A super meta, eu vou colocar 15% a mais. Sacou? 34. Só isso, Felipe. Só isso. Para começar, é isso. Ah, mas a minha meta tem que ser muito mais ousada. Beleza, então dobra, aumenta. Veja como é que é. Mas eu costumo trabalhar nos 15%. Aprendi isso lá em 2010, 11, 12, 2012, quando a gente tinha loja, né? A gente sempre olhava as metas, de acordo com o que era possível fazer. E bateu a meta, a gente dava um pouquinho a mais para ir buscar um pouquinho a mais. Bateu-se um pouquinho a mais, dava mais um pouquinho. Pode ter isso. Para estabelecer meta, é importante usar sazonalidade também, porque existe sazonalidade. No nosso caso, normalmente as metas eu atrelo muito ao marketing, porque se eu vou investir mais e eu vou gerar mais oportunidades, eu vou atrelar as metas à quantidade de oportunidades que eu espero gerar. Então eu tenho uma conversa franca com os meus vendedores. Eu falo, ó, a gente vai buscar X vendas, tá? Para isso eu vou garantir para vocês Y reuniões, sacou? Então não dá para exigir muito do vendedor se você não dá oportunidade para ele. O vendedor ele é um cara que ele precisa de oportunidades chegando para ele. Então eu garanto. Se eu não garantir essas oportunidades do meu lado marketing, aí acabou, não tem como, tá?
E dá para trabalhar também com taxa de conversão. Mas isso daqui varia muito com a qualificação do lead, tá? Então é um pouquinho difícil. Geralmente eu não coloco coisas muito complexas, eu coloco coisas simples. Meta, super meta, meta sonho, né? Então vamos supor que a média do meu time é 30, eu vou colocar talvez aqui 31 ou 32 na meta, sacou? E tem uma parada que é muito comum fazer, que é uma comissão, como se fosse uma, vamos falar, gamificação. Todo mundo entende esse termo, gamificação, né? Por exemplo, um mês sem bater meta, vamos colocar assim, bateu meta esse mês. Aí o prêmio, né? O prêmio sobe mais 5% de comissão no mês que vem. Então, vamos supor que esse mês eu fiz 30 vendas e eu comecei em 5%. Mês que vem eu vou ganhar 10%. Aí você fala, caramba, Felipe, se eu pagar 10% pro vendedor, 5% a mais? Eu falei, vou, cara, quero que ele ganhe dinheiro. Tô ganhando, mas com limite de 15, né? Então, de 5 a 15. Então, o vendedor ele pode ficar subindo e descendo, tá? Aí, se ele bater meta mais um mês, então aqui, ó, 2 meses de meta consecutiva é igual 15%. Sobe a meta, sacou? Então, vamos colocar aqui, ó, um mês, simplificar, de meta batida, 10%. 2 meses, 15%. E se ele não bater a meta no terceiro mês? Não bateu a meta, cai 5, menos 5%. Então, se ele bate a meta consecutivamente vários meses, eu vou aumentando até 15%. Então tem três níveis, né? 5, 10, 15. Não vou baixar de 5, senão uma coisa era mais fácil eu mandar ele embora, né? Tirar a comissão do cara, não faz sentido. Mas aqui ele vai para 15%, então ele vai subindo, sacou? Dá para você colocar também aqui, ó, vamos por aqui, ó, bônus de mais R$ 1.000. E aqui é go crazy, cada um faz o seu, sabe? Não dá pra bônus de mais, sei lá, R$ 5.000. Não sei. Tem que calcular o que é possível. Eu vejo que aqui é muito tentativa e erro. Durante uns 6 anos eu fiquei lidando com gerente comercial, equipe comercial. Não era eu que estava à frente, mas eu era a pessoa que fazia a interface entre a empresa e essa pessoa, e eu falava, pô, isso aqui não é possível. Isso aqui vai furar o nosso orçamento, isso aqui é demais. No passado não era assim, porque vendedor, eu vou te falar, você deu para você tirar, meu Deus, às vezes é um caos. Então tem que tomar muito cuidado com o que faz para você não acabar com o ânimo da galera. Não é porque o vendedor é chato, é porque é ânimo. O pessoal fala, pô, a vida era boa antes, cara, agora tá ruim. E acabou, você não volta para trás, entendeu? Se ele começa a achar que tá ruim, então eu diria que assim, se você já tem um comercial, vai montar um comercial, vai devagarzinho. Começa aos pouquinhos, sabe? Não queira sair arregaçando, vou dar um monte de coisa. Não, cara, estabelece processo primeiro, treina a galera, cria um playbook, explica as métricas, faz o processo funcionar e vai dando bonificações pequenininhas, bem pequenininhas, tá? Vi que você vai montar um projeto, né? Então, vai devagarzinho, saca? Não chega já dando comissões altas. O fixo tem que ser isso, 2 a 2,5. Mas começa dando um bônus de 500 aqui, um bônus de 1.000, testa. Ao longo prazo, você sempre vai ter que melhorar a bonificação. Essa que é a verdade, né? Sempre vai ter que melhorar. A bonificação não dá para você regredir, né? O mundo do brasileiro as coisas aumentam o custo, então a gente tem que melhorar. Então a gente acostuma com aquilo e aí você tem que vir com uma proposta melhor. Então começa devagar, senão depois vai ser difícil de você melhorar. Fechou?
Algum insight por aí? Por favor, comente comigo. Insights. Ah, nossa, as costas estão aqui, ó. Uma alongadinha. Zero insights. Dúvidas? Pois é, Oi, eu Brenda. cheguei no final, não peguei toda a explicação, mas eu tô com uma questão. Não, tô pensando numa coisa aqui. Diga. Eu tô pensando que eu preciso fazer alguma coisa, uma ação a mais para vendas. Um Tá. lançamento normal, um lançamento pago, não vai rolar. Eu tava pensando talvez em um lançamento semanal pago. Orçamento semanal pago. Tá. Será que não tenho noção disso? Será que dá certo? Me explica só um pouquinho. Quando você fala, será que dá certo? O que que você está preocupada? O que que é dar certo? Será que vai funcionar para mim? Mas o que que é funcionar? Mesma coisa, só mudou a palavra. É tipo, é dar arroz, Certo. é vender, equipe comercial, tá relacionado ao comercial, não tá? Me dá um pouco mais de contexto. É aplicável no meu caso. Se lançamento pago é aplicável no seu negócio. Exato. Tá. Né, não é necessariamente equipe comercial. Você tem equipe comercial? Não, Tá. É, CLP, programação? isso. Tá. Assim, ó, eu costumo usar, né? é, como é que é a minha escadinha de pensar? É o seguinte, comecei o negócio, faço um semente, certo? É o primeiro passo para a gente validar uma ideia. Faz um lançamento, faz um webinário, chama a galera, compra. Deu certo, ótimo. Posso colocar no perpétuo, ou posso ir para um clássico, ou posso fazer os dois. Eu colocaria no perpétuo. Colocaria no perpétuo, vai trabalhando lá, beleza. Normalmente no começo do empreendimento, a gente está querendo construir audiência. Se eu estou querendo construir audiência, eu procuro evitar o lançamento pago. Porque o lançamento pago, eu vou precisar descobrir qual que é a oferta do lançamento pago que converte a venda de ingresso, para vender ingresso suficiente para ter gente no meu evento. Então eu não vou por esse caminho. Quando que eu iria para o lançamento pago? Eu já tenho o Perpétuo funcionando muito bem, eu acho que é o seu caso, tá? Eu testaria a oferta que eu pretendo fazer de ingresso num low ticket antes e validaria no low ticket antes de ir para um pago. Se o meu low ticket começar a ter vendas e escalar, eu falo, esse tema parece ser interessante. Aí eu pensaria em fazer um lançamento pago dele. Certo. E Eu o não meu low iria ticket, do lançamento gratuito para um pago, sabe? Direto. entendi. Tá ok. É, e o meu low ticket, aqui eu tô com um pouco de dificuldade para criar um produto, uma aula, que vai ser algo que o low ticket demanda, né? Que é aquela coisa que a pessoa vai resolver ali em 48 horas, que vai ter esse ganho. O meu low ticket poderia ser um produto, tipo umas CPLs, assim, bem baratinho. Uhum, Porque a questão é o produto para entregar no low ticket. Eu não sim, consigo ter, você entendeu? sim. Não é tão óbvio, né? Exato. E às vezes é, não tem como você ensinar um pedacinho de uma coisa para a pessoa ter um pouco de resultado e lá na frente ela vai aprender mais. Não, ela aprendeu aquilo ali, ela já sabe o que fazer, né? Entendi. Tipo, se você, no caso, você ensina a programar centrais de lógica para a indústria, mais ou menos isso. Exato. Isso, né? Tá. Então, se você dá sei lá, um manual para ela, ela já fica satisfeita e não compra o próximo. É isso que você tá me dizendo? Eu não sei se uma pessoa que não sabe programar compraria um manual. Sim, entendo. Porque assim, ó, o que que precisa para programar? Entender da lógica,
programação. Mas acho que não é só isso, né? Porque, por exemplo, Não, para eu vender roupa online, eu preciso comprar uma loja, alugar um software. Para programar, eu vou programar onde? No computador, mas Word, Excel, tem um software? tem. Tem um só. Pô, é caro? Não, tem gratuito na internet. Tem gratuito? É. Hum, tá. Então, deu um joinha sem querer, minha mão ficou parada aqui. Tá. Então, tem um software que é gratuito. Eu pensaria, tem alguma ferramenta que você pode ensinar, alguma coisa que é tipo, faz parte de. Para aprender esse software, você precisa passar por isso? Todo mundo precisa? É o primeiro passo? Sim, Qual é a ferramenta? Qual que é o primeiro passo? seria a pessoa. Eu não sei se a pessoa entende a lógica primeiro e depois que ela baixa o programa o Tia Portal, que é o nome do programa. Como chama? Desculpa. Tia Portal. Tia Portal. Uhum. Tá. Porque assim, esse é um raciocínio bem lógico que eu tô tendo contigo, tá? Não necessariamente ele é a melhor ideia, mas ele permeia por aí o low ticket, porque concorda que a pessoa que baixar essa parada, ela é um cliente taço potencial para você? Sim. Então, você pode vender um manual, um PDF, alguma coisa, e que inclusive dá acesso ao, sei lá, desconto de quais são os melhores softwares, como escolher o seu software ideal para começar na programação. Tipo, se você traçar a curva de consciência de alguém que está pensando em entrar na programação e fazer a jornada dele, né, você vai ter mais clareza. Vou usar a gente que fica fácil da gente falar da gente, né? E talvez você consiga fazer analogia. Quando a gente vai entrar pro digital, quando precisa vender na internet, geralmente uma das primeiras coisas que a galera pensa em fazer é assim, fala, cara, o que que eu vou vender? É uma das primeiras perguntas. Quando ela já tem o que vou vender, é como vou vender. Se você pegar essa raiz da questão do o que ou como, você pode ter os dois low tickets, né? Os 100 melhores produtos para você vender na internet em 2026 é um bom candidato a low ticket, né? Ou um outro low ticket possível. Imagina que você vai vender roupa, uma loja, sei lá, dropshipping. A sua loja pronta em 24 horas, em 4 horas. Também é um ótimo low ticket, inclusive é um low ticket que existe e vende pra cacete. É. Entendeu? Aí, no seu caso, você precisa achar uma analogia disso. Do tipo, o, talvez o seu ambiente pronto para você programar, sabe? Te ajuda na configuração, como configurar seu ambiente do jeito certo. Existe jeito errado? Dá pra errar? Deve dar, né? Sim, assim. E daí, o produto do low ticket vai ser o conteúdo do evento gratuito, do lançamento pago. Não precisa ser. Você tem que. Depende da promessa, né? Tem que ser a mesma promessa. É, tipo assim, imagina que você prometeu como configurar seu ambiente, Tá? né? Por exemplo, como configurar o ambiente para você começar a programar, né? Aí, entrei lá, tem que ser um curso. Normalmente a gente faz um vídeo, né? Poderia ser um PDF, mas pensa no roteiro, no que você vai passar. Então, beleza, aí você chega pro seu expert e fala o que que esse cara precisa para começar a programar. O seu expert provavelmente só vai te responder a parte técnica. Ele vai te falar, você precisa instalar isso, aquilo. Ele vai focar na parte técnica, porque essa pergunta ela leva a pessoa a focar na parte técnica. Fala, legal. Tá, e quais. Aí ele responde a parte técnica, você guarda. Tá, e quais são os erros que as pessoas fazem normalmente? Ah, são esses. Ótimo.
Qual que é o grande problema que você vê de quem começa a fazer isso do jeito errado? Aí você, ótimo, guarda, que daí é o mecanismo do problema, né? Você vai começar a guardar essas partes. E aí você vai montar uma oferta irresistível na entrega do curso. Então você olha para as aulas do curso como se fossem os capítulos da oferta irresistível. Mas você tem que. Hum, Oi? Nossa, eu não imaginava isso. Todo, As aulas? todas as vendas, toda venda que você for fazer, vendi uma coisa. Essa coisa tem que vender a próxima. Só que ela tem que entregar uma transformação, né? E a transformação geralmente vem. Você faz a promessa, essa promessa tem que estar alinhada com a sua promessa principal, com a sua grande promessa do próximo evento. Por exemplo, viver de programação, você, sei lá, triplicar a sua receita, ser o cara mais bem remunerado da empresa. Então, tudo tem que estar alinhado, né? Começa daí. Então, você olha para o seu low ticket e fala, isso daqui tá alinhado com aquilo? Tá. Não, beleza. Aí o cara entrou, falou, muito parabéns, tal, parabéns pelo seu primeiro passo. Tá, esse daqui é o primeiro passo na jornada de para você chegar lá. Meu objetivo, eu levo as pessoas para lá. Olha aqui, ó, já levei fulano, ciclano, beltrano, né? Comecei a fazer isso quando eu era pequeno, quando eu era jovem. Cheguei até aqui como procedência do método, né? História rapidinha, Uhum. provas, né? E fala assim, antes de você começar a programar, programação ambiente, deixa eu te contar, o jeito errado de fazer isso, que vai te levar a A, B, C, D, que normalmente as pessoas fazem, é esse. Não cai nessa cilada. Não vai por esse caminho. Vai por esse. Ó, e aí no conteúdo do jeito certo, você ensina, passo a passo. Falou, É, agora que você já está com o seu ambiente mapeado, o XYZ está tudo certo, está pronto para começar a mapear. Agora tem mais um detalhe. Para você fazer isso e conseguir chegar lá no seu objetivo, porque provavelmente você comprou esse curso porque você quer chegar lá, né? Você tem dois caminhos. Você pode se lascar sozinho, você pode ir com ajuda, você pode comprar esse outro curso com esses benefícios. Você dá uns caminhos, uma orientação para a pessoa avançar no seu ecossistema. Ou você oferece para certo. ela o que muita gente faz, e inclusive eu, que é um diagnóstico. Se você tiver curioso para saber, sei lá, como é que está o seu nível aqui no XYZ, eu preparei um teste. Aí eu vou lá, faz um teste, o teste na verdade é uma pesquisa de avatar, a pesquisa de avatar na verdade filtra a pessoa, e lá no meio da pesquisa de avatar você coloca perguntas que vão despertar a curiosidade dela de conhecer os próximos cursos. Se ela clicar no botãozinho lá, marcar na pesquisa lá, falar, quero conhecer, quer, cai numa call, cai num vídeo, cai num lançamento, e aí Certo, mete bronca. entendi. Então eu faço um low ticket e esse low ticket praticamente é uma oferta irresistível. Então eu vou As aulas. scriptar ele, vai ser 90% vai ser copy, 90 e vai ser tipo, vai ser umas CPLs, Não, não inventa basicamente 90, 3 CPLs, né? porque você está inventando 90%. Não, não, tipo, é que então o conteúdo que vai estar no low ticket vai ser copy. Tudo É é isso, copy, né? mas tudo é copy. Você sempre vai usar copy. A diferença que você pode colocar ali é, pensa que assim, você precisa ensinar algumas coisas, né? Então, quando a gente faz o CPL 123, por exemplo, a gente fala, o CPL 123, X%, assim, não fala de oferta. A gente tem questões de oferta, de não ficar fazendo pitch. Tu compra um produto, pode só tomar pitch e não aprender nada. Então, Sim, é verdade. copy tem tudo. A diferença é o que de copy. Porque do começo ao fim você tem que fazer seeding. Seeding é copy, né? Então, o estrategista, por que que ele não consegue vender muito bem Perdão. O especialista, por que que ele não consegue vender bem sozinho? Normalmente ele não entende de copy, ele é um cara que só tem didática. Mas ele Uhum. não usa gatilho mental, ele não sabe persuadir as pessoas, não sabe fazer seeding, não sabe fazer um monte de coisa. E aí ele precisa de um estrategista ou de um curso, né? Para aprender a persuadir. Então tudo tem copy. Começa daí. Mas as suas aulas não vai ser 100% pitch. Não, você vai usar um pitch específico, num momento específico.
Mas você tem que Certo. fazer seeding desde o começo, fazer através de depoimento, através de história, falar em várias aulas, mas maneiro, tipo 5%, 10%, na medida que você vai avançando, você pode falar um pouco mais de outros produtos. Tem gente que ensina, tipo assim, faz 7 aulas e na oitava você faz um pitch. Eu falo, não sei. O jeito que eu faço sempre foi assim. O Gabriel, eu acho que palestra, a gente planeja tudo assim, evento, tipo assim, tudo é oferta irresistível. Você olha pra tudo e fala, cara, eu preciso fazer essa jornada na pessoa ser uma oferta irresistível. CPL 1, 2, 3 é oferta irresistível, do começo ao fim. Só que ela tá horizontal, né? Não tá igual uma página de vendas, que a gente pensa em vertical. Um vídeo de vendas que você faz, né? No CPL 3 o horizontal fica vertical. Aliás, o vertical fica horizontal. CPL 1, 2, 3. Oferta, promessa, impacto, né? E no final, Entendi. o CTA, o fechamento. Certo. Entendi. Então, eu vou fazer isso. Mete bronca. Um low ticket. Se, se ficar mais fácil, quebra a jornada dele em 3, 4 passos. Tá. Porque às vezes fica difícil de você montar. É tipo filme. Filme não tem atos. O teatro tem. Tinha pelo menos, né? Não sei se ainda tem. Atos. Então, quando a gente vai programar uma entrega de um curso, normalmente é bem comum a gente fechar em 4 grandes etapas, 5 grandes etapas, para ter clareza. Então, módulo 1, boas-vindas. O que que é importante nesse módulo? Módulo 2, qual que é o pilar do módulo 2? Módulo 3, qual que é o pilar do módulo 3? E aí, cada módulo, vamos supor, boas-vindas, esquece. Boas-vindas não faz parte da metodologia, é simplesmente um módulo de: oi, tô aqui. Né? Aí o módulo 2, 3, 4, 5, né? Você pode fazer uma jornada. Então você fala, tá, quais são as grandes 5 transformações, as grandes 4 transformações que esse cara precisa sofrer? Os 4 grandes blocos. Então ele chega no módulo 1 sem saber tal coisa, ele sai do módulo 1 sabendo o quê? Mesma coisa do 2, do 3, do 4, do 5. E aí você vai fazendo, tipo, fragmentando seu raciocínio para ficar mais fácil de organizar as informações, até para a pessoa entender, né? Entendi. Sacou? Tipo Tá certo lançamento. esmiuçar. Tipo, Aham. se você pensar como você aprendeu o lançamento, provavelmente você foi lá, crescimento de construção de base, né? Aí depois você aprendeu os modelos de lançamento, os tipos de lançamento, e depois você aprendeu os detalhes do lançamento. São 3 passos, por exemplo. Um exemplo. Entendi. Toda vez que você puder quebrar em 5, é bom. As pessoas, elas decoram bem 5. Quatro, até 4, 5, eles vai bem. É, Mais que isso, o nego fica beleza. perdido. É, eu vi uma pessoa fazendo assim, pegar um low ticket e vender a pré-venda e testar para ver se vai vender na pré-venda. Se vender, grava. Acho que dá Ah, para pular, né? Dá para fazer, porque vai ser o trabalho de uma CPL, então não dá para é, fazer, gravar aí. não, é assim. Tá, entendi o que você quer dizer. Tipo, vender o low ticket sem ter ele pronto? É? Eu faço isso. Sério? Você Gravo acha que eu devo? 3 aulas lá e ponho o resto pra entregar depois. Mas daí eu não tô testando minha oferta. Se o produto é a oferta? Se o produto é conteúdo com oferta? Não, vamos lá. Você tem que testar se você consegue vender o low ticket. Tá. O teste é da oferta do low ticket. Então você não precisa ter o low Tá. ticket pronto, completo, lindo, maravilhoso. Não. Você está testando o low ticket. E aí você vai testar a oferta para ver se vende, se escala. Vendeu, escalou? Ótimo. Aí grava lá mais umas aulinhas. Não vendeu, não escalou? Por isso que tem gente que testa low ticket até com PDF. Porque, sinceramente, né? Mas eu acho pouco atraente você. E você tem que falar antes que é um PDF, né? A pessoa vai ficar puta, ainda mais você que já tem. Se você é um Zé Ninguém, que nem a gente ensinava lá o pessoal, começou do zero, não tem nada no Instagram, não tem nada. Ninguém sabe que a internet vai se queimar. A pessoa fala, dane-se, eu não tô nem aí.
eles pensavam assim, né? Não é legal. Agora, pensando num negócio íntegro, uma coisa bacana, você não pode se queimar, você tem que fazer uma coisa bem feita. Mas se você avisar que as aulas vão ser entregues nos próximos 3 meses que estão sendo gravadas e deixar umas 3, 4 aulas lá para a pessoa começar, beleza. Certo, Ninguém vai te xingar, não. Você foi íntegra. certo. Aí eu vou estar testando duas coisas, né? A oferta, se o low ticket vai vender o produto baratinho ali, beleza. E se o low ticket vai vender o meu próximo produto, né? É, mas não. No começo, não. É só a primeira oferta. Não dá para Depois eu você vou fazer. ajustar. Não dá para fazer Eu tudo tenho de que. uma vez. Entendi. Tem que testar sempre um por vez, entendeu? Pra você ter ideia, o pump, né? Então, eu falo muito do pump aqui. Eu tenho um perpétuo lá, uma neuropsicóloga. Cara, a gente vendeu o pump por 3 meses antes de pensar em engatar outra coisa. Saca? Tipo, por quê? Porque precisava aperfeiçoar a oferta. Não é vender, vendeu dois, três, ótimo, bora. Dois, três não resolve a vida de ninguém. A gente começou a escalar o pump para 30, 40 vendas por dia. Para daí sim eu falar, porra, beleza, agora tem volume e tal. Não, esse produto realmente ficou validado. Perpétuo só compensa se tiver escala, senão não serve muito não. Então, Então, foco primeiro em vender. Uhum. primeiro você tem que vender e segundo você tem que vender numa escala boa. Entendeu? E Entendi. se vendeu, vendeu 3 esse mês, 4 mês que vem, não consegui. Ih, tem que gravar os negócios. Cancela, devolve o dinheiro pra galera. Fala, galera, ó, deu errado. Se quiser comprar esse outro meu produto, eu tenho. Posso até fazer um upgrade de graça pra vocês. Mas aqui eu não vou mais entregar, não. Porque você testou e não deu certo, né? Você fala, pra que você vai gravar esse negócio se não deu certo? Eu já matei alguns cursos meus. Testei e falei, foi não. Aí a gente cancela. Todo mundo fala, Entendi. bem normal. Tá Parênteses, não tinha certo. nada a ver com o assunto de hoje, mas tá tudo certo. A gente abre espaço, eu gosto de falar, né? Mas comercial, aí só entraria comercial se você validasse o pump, ou perdão, perpétuo. E Uhum. aí você começa a filtrar a galera que tá passando, passa por aquela ficha de cadastro que eu te falei, pesquisa e tal, e aí você vai achar os leads mais qualificados e manda pro seu comercial. Aí, Beleza. aí vale. Outra etapa, né? Entendi. Até mais. Não, eu vou fazer isso então. Valeu. Até mais. Fala, Obrigada. Marluce. Eu ia fazer uma pergunta bem relacionada a low ticket também, mas se for sair muito da pauta do comercial, eu Manda ver. pulo. Manda ver. É, é porque eu fiquei com uma dúvida em relação também se o low ticket ele pode ser muito baseado em relação à objeção principal que a pessoa tem do próprio lançamento em si. Então, por exemplo, a objeção principal do meu lançamento é se a pessoa vai conseguir vender na região dela, né? Os microverdes, se tem demanda, se não A gente tem. falou disso ontem, né? É, Lembro. então essa vai ser essa é a objeção principal, assim, que a gente tem dificuldade hoje de quebrar, é a enxurrada dessa objeção. Então, de repente, um low ticket ele serviria para quebrar a objeção também, que eu poderia oferecer um low ticket para ele validar o mercado local, plantando a primeira bandeja, eu posso ensinar ele a fazer esse mapeamento de mercado. Ah, vamos lá. Algumas coisas. É, criar um low ticket com enfoque em quebrar uma objeção não é bem a lógica. Uhum. O low ticket não tem essa, né? Porque talvez o mercado não tenha objeção e a gente não cria oferta baseada em quebrar a objeção. Por que que a gente cria produto? É para resolver problema, entendeu? Não objeção. Então, ele tem que trazer uma grande oportunidade. Um exemplo bem clássico. Por que que o Elon Musk criou a Tesla? Para acelerar a galera, o mundo, né? Para resolver um problema de sustentabilidade de energia, que depende de combustível fóssil, né? Você, por exemplo, com o microverde,
Qual que é o problema que você resolve? Você tem essa clareza? Eu resolvo um problema de renda das pessoas, com recorrência, É. principalmente, porque são profissionais autônomos, e também de ganho de propósito. São essas duas coisas. Renda recorrente com propósito. Basicamente isso. Isso, Isso é exatamente. solução, mas qual que é o problema? O problema deles geralmente tá ligado a não ter mais, não tá se sentindo com propósito na vida, tá cansado do que tá fazendo e tá buscando ou uma renda complementar ou uma transição de carreira. Ó, quando você fala e tá buscando, não é problema. Precisa entrar a fundo. Soa para mim que você não tem mapeado com tanta clareza qual que é o problema. Porque o problema Sim, da humanidade, o que que é? Depender de mecanismo de... Na questão de Elon Musk, né? Vai acabar o petróleo e é insustentável. A gente está fudendo com o clima do país, do mundo. Então esse é um problema. O problema ele é negativo, né? Vai acabar, tá ferrando com o clima. Ele é negativo, né? O problema do seu avatar precisa ser negativo. Precisa ser uma questão problemática. Então, assim, um problema possível. Cara, eu odeio meu trabalho, não aguento mais trabalhar lá. Eu queria ganhar dinheiro fazendo o que eu quero. Uma coisa que eu gosto, que é cuidar de planta. Mas eu odeio trabalhar lá. Eu me sinto preso lá. Aí do problema, você começa a traçar uma rota para ele chegar no lugar desejado, né? Então, no caso do Elon Musk, um mundo 100% com base em energia renovável. Ou talvez 80%, não sei qual que é a meta dele, né? Aí você vai traçando qual que é o primeiro estágio disso. Vou fazer uma analogia com um produto que eu lançava. A gente ensinava pessoas do zero a construir um negócio digital capaz de fazer 100 a 1.000 reais por dia. Beleza. Primeiro passo disso, a gente falava, tá, se eu fosse criar um low ticket, o que que seria? Provavelmente seria a minha primeira venda. Provavelmente eu ia fazer alguma coisa do tipo. O seu, eu pensaria num low ticket voltado para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Então, faz um mapeamento. Eu imagino que a maioria vive em apartamento. Imagino, né? Imagino, não sei se é verdade. Se isso for verdade, eu criaria alguma coisa falando assim, tipo, como garantir os seus primeiros 1.000 reais de venda passiva, de renda passiva com microverde. Alguma coisa assim, bem. Ou como plantar um jardim para ganhar, não sei o que lá. Eu pegaria o primeiro passinho ali. Ah, mas e a minha objeção que eu quero quebrar? Coloca o mesmo que. Então, no caso da minha oferta, como fazer 100 a 1.000 reais por dia sem aparecer na frente das câmeras, mesmo que você, sem ter um produto próprio e sem ter que gravar conteúdo. Essa era a promessa. 100 a 1.000, 100, 100, 100. Então, como conseguir X sem ter que fazer Y, X, Y, Z. Então, como conseguir A sem ter que fazer X, Y, Z. Testa. Fez sentido isso? Essa última parte da objeção? sim. Dá para entender que a objeção ela é quebrada automaticamente quando ele tem uma pequena vitória ali É, mas a oferta nasce no. do problema. Ela começa no problema, aí você fala, putz, para resolver esse problema faz sentido isso? Faz sentido isso? Faz. Como é que eu mostro essa grande oportunidade e ajudo a quebrar a objeção? E aí a venda Beleza, acontece, né? Grande oportunidade, quebrou a objeção, a venda acontece. Basicamente isso. Tem que dar um beleza. petelequinho na pessoa, mas é isso. Maravilha. Obrigada. Imagina. Como é que estão? Dúvida de comercial ou não? Você Eu namora. tenho. Ai, vai, Gabriel. Queria saber a tua visão, Felipe, Vai de lá. time comercial em lançamento. Assim, a diferença principal entre, tipo assim, uma venda reativa de uma venda ativa, né? Que lançamento, assim, abre o carrinho, um monte de gente entra em contato, Bate as pro gol, pessoas né? chegam,
E a gente também dispara a API e tal e fica mantendo a conversa. Só que é um vendedor que faz essas vendas. Eu fico na dúvida, assim, dessa bonificação, sabe? É, Bem diferente de um perpétuo ali que a pessoa está ativamente buscando. é, o, costuma ter divisão de time, saca? Mas, por exemplo, venda de lançamento. Eu pago sempre um fixo por venda para recuperação de venda de carrinho. Fixo por venda, 50, 100 reais, 150 reais, né? Depende. E normalmente um valor a mais por ser época de lançamento. Então, imagina que tem a galera do suporte que dá suporte normalmente pro curso, vai ter um lançamento, vai, eu pago um valor a mais, 1.500, 2.000, para dar esse suporte para bater pro gol. Porque lançamento é bater pro gol, recuperação de carrinho é bater pro gol. A bola já vem quicando, o goleiro já vem cambaleando, a equipe já tá. É chutar pro gol. Não vem com esse papo de, é difícil. Não, às vezes é mandar o link. Tipo assim, é só isso. Mas tem que chutar pro gol, né? Então é importante É, de qualquer forma. então tem um estímulo extra de grana, porque a pessoa vai trabalhar um período a mais, Uhum. né? Então eu costumo dar isso. Não precisa ser um grande treinamento de venda, um grande vendedor. Só ter um agentinho ali com as principais objeções, treinando, eu acho que já Exato. resolve. E um valor por vendas, para a Eu pessoa ter gostei. estímulo econômico para fazer. Tem que ter estímulo econômico por volume, Tem. sacou? E às vezes, quando eu vejo que tem muita oportunidade de venda, né? Aí tem que ser um lançamento com tamanho bom. Tipo assim, vai ter, sei lá, 500 abandonos de carrinho. Vou pôr 500, 500. Será que a equipe consegue recuperar 40%? 40% de 500 dá 200. 200, né? Isso. Falei, galera, se a gente bater a meta de 50, eu vou dar mais X mil para cada um. Se bater 100, Y mil. Se bater 200, aí eu rodo a baiana aqui e vou mudar tanto. Mas aí, todo mundo, né? Meta da equipe. Próxima meta. É. E aí, paga individual e a meta da equipe. Completamente diferente, geralmente até equipe separada do comercial, mas se o comercial tiver sem demanda, põe para jogo, né? Prioriza a galera do comercial. Então, no nosso caso, né? A gente tem o Wander e a Stephanie. Se a gente fosse fazer um lançamento, eu ia falar, galera, vocês querem vender? Vai ser muito menos o percentual que vocês levam, mas se quiser bater pro gol, a bola tá quicando. Tá afim? Tô. Mas aí essa é a remuneração. Aí eu, senão fica inviável, né? A gente já põe muita grana no lançamento. Sim. Lançamento é muita grana, muita energia. É interessante essa questão de bonificar por lançamento também, para ser um estímulo inicial, já vai trabalhar mais à noite, tudo mais, A e pessoa vai mais ralar, por né? vendo. Uhum. É. Fazer isso agora, Um nesse caso. exemplo assim, é, 15, 20 vendedores. Pensa assim, tipo, normal de uma equipe lá que eu gerenciava em 2021, 2, era ter 7 pessoas no suporte. Quando a gente abria carrinho, tinha 700 mil leads. Cara, no inferno o carrinho. Era tipo loucura, feira, sei lá como é que fala. Não sei, no inferno não posso falar, mas assim, era uma feira livre, todo mundo gritando, era uma loucura. A gente aumentava a equipe para 21, então de 7 triplicava. Cada uma dessas 21 recebia um valor de 1.500 a 2.000 reais pelo período e 50 reais por venda, porque era assim, milhões de mensagens chegando e elas tinham que só vaca louca, não, não tinha que pensar muito. Se tivesse uma IA naquela época e alguma automação, provavelmente isso ia ser Resolver. grande parte. E a galera que trabalhava no suporte, que ganhava já tipo 2, 3 paus, a gente pagava um extra, porque a gente sabia que elas iam trabalhar mais do que o período, então tinha uma bonificação de reconhecimento pelo esforço extra, saca? Uhum. E para rastrear essas vendas aí, você tem uma SCK, técnica? SCK, né? Que é que é a Hotmart, parâmetro. parâmetro de SCK no link, né? O link de afiliado, nesse caso, muitas vezes não dá certo. O É link daí de a comissão afiliado, também. link de afiliado às vezes é caótico. Eu passo por isso com a gente, em baixa escala. Tipo, o vendedor passa, o cliente não compra no link de afiliado. Então, SCK e sendo bem sincero, que fica entre a gente que os vendedores não vejam isso um dia. Às vezes eles falam, o cara não comprou no meu link. Eu falo, não, fica tranquilo.
tá tudo bem. Aí depois eu dou uma auditoriazinha nas conversas só pra ver se não tá mentindo. Mas muitas vezes, quando era muito vendedor, eu falava, ai, filho, acredita no vendedor e vai com fé. É. O vendedor tem que mandar o checkout, né? Não pode mandar a página de vendas. Né? Até porque. Mas eu sempre dei link de SCK encurtado por Cutly. Uhum. Eu gostava de ver quantos cliques cada vendedor teve no link dele, sabe? Eu sempre Não, é gostei. mesmo. E aí eu comparava, pô, tantos cliques, tantos não sei o que lá. Eu sabia quantos leads mais ou menos conversaram com ele. Usava Octadesk, né? Uhum. Mas Octadesk funciona bem pra isso. Nossa. Acho que é isso, mano. Fez Olha, eu vou sentido? testar agora. De Semana, boa. segunda que vem abre o carrinho aí. Boa. É, prótese? Não, de português. Português. É bom, hein? É. Da prótese tá Volume bom. perpétua, né? Um volume bom. Bom, Bom, bora lá, meu povo. isso aí. Fechamos por hoje, vocês acham? Bem por aí, Nauri? Fechamos. Dúvidas? Dores? Não. Objeções? Eu acho que eu só queria colocar uma coisa. Eu Fala aí. trabalhei uns 3 anos com contabilidade. Olha, falei. Então, 3 anos e 8 meses, mais ou menos, que eu fui. Um tempo fui só gestor de tráfego, depois eu assumi o marketing completo com um gestor comercial que a gente trouxe junto. E aí, para negócio local, eu achei muito importante depois que chegou o gestor comercial, cara. Porque esse cara era o cara que Do vendia. jogo, né? Então muda muito, muda muito. A gente fazia anúncio para Google e o que eu fazia era encaminhar para uma atendente. Só que essa atendente não sabia vender, cara. E era muito ruim. Se perdeu demais. Quando a gente começou a jogar para comercial, pô, aí foi maravilhoso, né? E Você algumas lembra o coisas que eu Rose? fui alterando. Ai, cara, putz, eu não vou lembrar agora. Faz um tempo que eu saí. Ah, Mas, cara, eu lembro da gente ter investido, por exemplo, nem 1.000 e pouco, 2.000 e pouco no máximo, e a gente fechar 6.000 de recorrência, ó, entendeu? 6.000 muito por mês bom. ali, porque entrou uns 4, 5 clientes vindo do anúncio, né? Dois eram dois, três pequenininhos, os outros eram mais com horário maior. Escritório de Então, foi contabilidade. muito bom. Escritório de contabilidade. E Então, a gente fez isso. fez Algumas muito coisas que eu fui. recorrência. Não, é assim. Eu lembro que a gente teve um caso também, num dos meses, que a gente investiu também nem R$ 1.000 e fechou um honorário de 4.800, por exemplo. Um outro que a gente fechou um honorário de 600. Mas E essa pessoa o horário é recorrente ou é era o. recorrente. Não, é recorrente. 600 todos os meses. Ou seja, E ela era 600 todos os meses. O ROAS na Hã? aquisição, o ROAS na aquisição, o ROAS já é 4,86. Sim, Ah, exatamente. E aí o que acontecia? A gente não vendia só a contabilidade, a gente tinha outras coisas que a gente vendia. Então, por exemplo, alguns produtos. E isso quando eu entrei como gestor de marketing lá, eu tinha acabado de ler o segredos.com do Russell. E aí muito bom. a gente foi mexendo em algumas coisas de produtos que tinham ali e nem eram explorados direito. Então, por exemplo, nicho médico tem um negócio que chama equiparação hospitalar em algumas especialidades, Ah, que a gente consegue pegar o que foi pago de imposto nos últimos 5 anos e reaver esse dinheiro, se a saquei. nota foi emitida errada. Então, essa, por exemplo, pô, foi 600, mas a gente recuperou mais de 100.000 de dinheiro depois dela, Maravilha. Equiparação entendeu? hospitalar. Equiparação hospitalar. Algumas especialidades conseguem fazer isso, Aí, Galbiano. né? Talvez eu tenha alguma coisa disso com algum cliente que a gente viu, né? Imagina só. A gente podia vender umas E assim, paradas. a gente fez umas estratégias, tipo assim, depois que eu tinha lido o Segredos.com, a gente fazia algumas análises curtas e não cobrava. Aí eu falei, não, vamos cobrar como se fosse um low ticket, R$ 97. E aí a gente começou a ter Válido. volume. Aí depois a gente pegou o planejamento tributário, que escritórios de advocacia exploravam muito de um jeito muito caro. A gente fez mais compacto, vendendo a R$ 1.000. E às vezes a gente fez até estratégia de abater dos primeiros honorários o valor, entendeu? Porque a gente ganhava na recorrência depois. Pra gente era bom demais, não tinha problema fazer isso, Só para né? entender o seu funil, você fazia aquisição, tráfego para cliente, Tráfego, isso. depois tráfego para low ticket, nesse caso, e tráfego para tudo Isso, isso.
Então você tinha várias frentes de Sim, tráfego, tinha várias frentes, tinha várias. A gente começou vários, só com vários funis de vários aquisição. produtos mesmo. Isso. A gente começou com contabilidade normal. Depois a gente, na época de que a gente começava a explorar planejamento tributário, era a partir de setembro. Porque aí o pessoal, as empresas começam a se preocupar com isso. Aí a Uhum. gente forçava muito no planejamento, para ser a aquisição principal. Então teve mês que eu pausei a contabilidade normal e fui só em planejamento. A gente ia vários, era muito lead, cara, que chegava, a gente conseguia fazer muito planejamento. E É depois a isso. gente começou a É fazer uma essa do low ticket. Isso é uma sacada boa, né? Porque até aqui, por exemplo, Dash, só trazendo para discussão, Uhum. a gente vende Dash. A gente tem o nosso perpétuo de Dash. Poderia fazer Sim, uma parada de planejamento, sim. né? Uhum. Sei lá. A gente percebeu isso porque, assim, a realidade do empresário brasileiro, principalmente pequeno, ele vem muito cru nessa parte tributária, nessa parte contábil. Então, Ah, muitas vezes, a gente tinha que gerar uma pequena vitória para ele ali, né? Algo que, pô, ele visse valor para depois trazer para contabilidade, porque a relação com o contador é quase que familiar. Os caras tá em contador, mesmo contador há 20 anos, cara. qual Então, que para a é a gente era primeira muito grande difícil vitória negociar. do caso do contador? Era o planejamento tributário? O planejamento tributário era sempre o melhor. Por quê? Porque a gente mostrava para ele a possibilidade de redução de imposto ou de otimização, Não. entendeu? Desses impostos. Olha que Então a sacada. gente conseguia trazer para ele isso, a essa visão, ele ficava muito satisfeito. E a gente falava, às vezes a nossa oferta era tipo assim: se fosse uma negociação que a gente via que estava mais travada, a gente falava assim: ó, o valor do planejamento é esse. O que a gente pode fazer? A gente abate dos dois primeiros honorários esse valor, se você fechar com a gente. Se você quiser pegar esse planejamento e mandar para o seu contador, aí você paga o valor do planejamento para a gente, tá tudo certo. Ô, uma dúvida, vocês pagariam pra gente um planejamento de perpétuo, de lançamento, de comercial? Se a Porra! gente fizesse? Planejamento de Sério, funil. Uhum. E, o legal, a sacada do Neuro e foi também a sazonalidade, né? Vocês usaram isso aí. É, sim, Tipo assim, sim. vamos dizer que a gente tem uma tela do Sazonamento. Dash para Black. Ó, você vai fazer tua Black e tal, né? Daí a gente vai rodar isso aí, um planejamento de Black, que seja. Sim, Interessante. sim. Uma olha coisa assim que só. Ô, eu Marluxo, pensei nisso, mas já tinha saído. Era planejamento todo a mundo já época, falei. perdão. Falei. Fala, Pode Nala. ir. Não, eu enchi o saco do Marluxo, falei. Uma coisa que eu tinha pensado, só que eu saí antes de executar, que é agora imposto de renda. A gente ia explorar isso também. Só que eu tinha pensado num jeito um pouco diferente, de trazer o imposto de renda de pessoa física, mas para o cara que já tem empresa, porque depois seria mais fácil trazer a empresa dele para contabilidade, entendeu? Justo. Tipo, imposto de pessoa física para Então, empresário. exatamente, a gente ia explorar isso. Só que aí eu saí antes, então eu nem. Eu deixei lá, mas eu acho que não executaram, né? Mas é Mas muito bom, assim, isso foi muito bom, cara. Isso foi muito né? interessante para negócio local. E é interessante, né? Tipo, às vezes a gente do lado de cá, abrindo do meu lado, né? A gente fica pensando assim, falou, pô, cara, acho que a gente deveria ter um low ticket onde, ou alguma coisa que, sei lá, a gente auxilia empresas a entrar no digital. Pensei hoje de manhã. Uhum. Vou falar com o Galber daqui a pouco, inclusive, né? Tipo assim, pra pegar a galera que quer. Porque eu vendi durante 6 anos para analfabetos digitais, empresários ou não, que queriam entrar pro digital. Então, formatar oferta, criar funil, explicar métrica. Porra, foi isso que a gente fez por muitos anos, né? E vocês, por exemplo, numa conversa que a gente tem, às vezes eu posso falar, cara, não, vem cá, monta esse funil, que nem a gente fez com a Nicole no Pump. Nicole Sim, chegou, falou, pô, Felipe, tô perdida, não sei o que fazer. Acabou com o meu expert, né? Tipo, encerrei o relacionamento com ele. E aí? Eu falei, me conta o seu nicho. Aí, pá, mapeei o avatar, não sei o que lá e tal. Cria uma ferramenta assim. Você tem? Tenho. Como chama? Deu uns 3 dias pump. Eu falei, top, até o nome é gostoso de falar. Né? Pump com A. Porra, vende pra cacete, escala pra cacete, um baita bem. do low Uhum. ticket de puxar, né?
esse planejamento do ecossistema é interessante, né? E, Sim, talvez seja esse o nome, planejamento de um ecossistema, planejamento de esteira de produto, não sei lá. Talvez a gente tenha que ter planejamento de esteira 30, de né? produto. Porque se a gente fizer 30 anúncios, a nossa entrega é a mesma. Vai entrar numa call, a gente vai ter que fazer a parada, né? A gente testa ângulos, né? Uhum. Deixa eu É, ver se, eu, deixa eu eu, ver se a tem- Marlu se paga R$ 3.000 para fazer um planejamento anual pra gente. eu pensei assim, quando eu cheguei lá e assumi isso, eu Olha lá. pensei exatamente em como quebrar o produto, entendeu? Como quebrar a contabilidade. Então, às Ó, vezes você. Marluce. Ai, digitei errado. Esse daí é o Pix, Marluce. Mas eu digitei errado, não, não usa não. Esse daí é o Pix do meu CNPJ. Tem que passar o do Dash que eu não decorei ainda. E aí eu acho que um último insight para quem tem negócio local que eu fiz é exatamente aquilo que você mostrou. O O quê? formulário com várias informações. Ah, filtrando o É, perfil. sim, porque, Que por negócio que exemplo, a era? gente começou. Era a mesma contabilidade, só que quando a gente começou, a gente pegava, como todo mundo, nome, e-mail, telefone. E, Batia era, geral. e vinha muito lead desqualificado, cara, mas muito lead É. desqualificado. E aí, o que eu comecei? Aí, quando chegou o gestor comercial, a gente conversou e aí a gente começou a colocar regime tributário, CNPJ, faixa de faturamento, número de colaboradores, para a gente entender o tamanho da empresa, É justo. entendeu? Justo, porque time E aí, comercial não dá pra você aí a gente jogar. acertou. Não, não tem como. E aí A você gente otimizava acertou o a veia tráfego. muito nisso. Você otimizava o tráfego com base em quê? Em lead qualificado? Exatamente. Aí vinha aí a gente tinha o Pipe Drive, né? Eu consegui pegar, eu tive que pegar o Pluga como uma ferramenta de e-mail ali para tentar trazer, né? Pra As trazer as informações das informações pro tráfego. UTMs. Isso. Aí trazia as UTMs com as informações do formulário, e aí a gente começava a ver, pô, veio desse anúncio. Cara, começou a vir ali O com uma lead faixa de faturamento muito qualificado, boa. cruzar lead qualificado com anúncio, basicamente. Isso, É, exatamente, isso que a gente boa. fazia. É o jogo. A gente pegava muito pela faixa de faturamento, que era assim, até 180 mil a gente sabia que era empresa muito pequena, né? Uhum, Mas se viesse a partir de 700 mil de faturamento, com um uhum. regime assim, pô, o cara já tá em lucro presumido, o cara tá acima de 2 milhões no lucro real, pra gente era interessante, porque era uma contabilidade que trabalhava com muita empresa assim. Top. Então aí a gente começava a trazer, entendeu? Top. Era muito legal, cara. Isso deu muito certo. Pra você ter Fica uma a dica aí. noção, a gente fez em 2024 o número de clientes. Isso assim, total, tá? Não tô pegando só o tráfego, mas indicação, feiras que a gente fez, tudo. A gente fez em 24 o que 22 e 23, a soma dos dois, Não, entendeu? 2 anos E em um. 25 eu acho que foi. E 25 eu acho que foi. A gente aumentou ainda 50% a mais De dois mil e vinte e de quatro. 24. Ou Uhum. seja, ia dobrar, talvez. Se terminasse, né? Ia quase. Sim, se termina Muito assim. bueno. Topzera. É bom saber disso, viu, Nove? Bom saber. Agora a gente vai acelerar umas coisas. Que bom, eu O queria Nove deixar esse insight aí, porque foi. fica massa, fica Tava massa. ali Espero muito que. Amanhã, para nisso. os clientes do Dash, vai brotar um videozinho do Felipe ali. Né? Planejamento de Vamos fazer funil. um planejamento aqui. Eu vou passar o Pix certo para depois para Marluce já para garantir o planejamento. Planejamento da Black Friday, Galber. A gente tem que. E a Black Friday, olha só, o planejamento da Black Friday começa agora, né? Já começou, né? Isso aí. É. Se for deixar para planejar em julho, sabe o que que é isso, né? Isso aqui é a abreviação disso. Isso aqui. Mas enfim, ó, só um alerta. Pra galera que não viu ainda, dia 17 de abril, a gente vai fazer uma masterclass de tráfego com a galera da Tráfego SA, tá? É uma sexta-feira, 3 da tarde. Vou passar no grupo, vou avisar, tá bom? Mas marca na agenda, vai ser massa. Uma série de algumas masterclass que a gente vai fazer com eles, essa daqui é a primeira. Uma parceria que a gente tá fechando com o senhor Cadu Neiva, seu Elmer. Fechados? Até a próxima. Um prazer. Escalem, por Valeu, favor, gente. com o Roy. Até mais. Abraço.